Pai, esta é a Tua palavra e nós nos submetemos ao poder da Tua palavra. Nós sabemos que o poder, a autoridade não está na boca de quem fala, mas está no Espírito que habita em nós. Nós sabemos que a autoridade está na Tua palavra e nós nos submetemos ao Teu senhorio. Aqui nós engrandecemos o nome de Jesus, aqui nós dizemos que Jesus é o Senhor de todos nós. E por isso nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, levamos a nossa mente cativos à obediência a Cristo, para que o Espírito tenha primazia sobre as nossas emoções, para que o Espírito tenha primazia sobre a nossa devoção nessa manhã. Nós queremos sair daqui um pouco mais alargados, um pouco mais amadurecidos para a glória de Deus, para desempenhar o nosso papel, que é abençoar a nossa sociedade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Irmãos, abra comigo Atos capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre um só Espírito e uma só voz. Atos capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 21. Isso aqui é um texto fundamental para a nossa doutrina, nossa que eu digo de igreja cristã, porém é um dos versículos mais mal compreendidos que eu tenho visto durante essa caminhada. Atos capítulo 2, todos nós sabemos que é o episódio da descida do Espírito Santo. Então todos nós sabemos que o Espírito desceu, a gente só não está sabendo para que ele desceu. E nós vamos falar nessa manhã sobre isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia a falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, perplexos, e admiraram, dizendo: Vede, não são porventura galileus, ou seja, gente simples, galileus, todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos, os que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-se nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vistes, pensando, sendo ainda a 3ª hora do dia, ou seja, ainda 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, um episódio grandioso. Na verdade, esse é um texto de fato fundamental para a nossa fé. Mas como eu disse, talvez ele é muito mal interpretado. E por ser muito mal interpretado, ele também é muito mal aplicado. O que aconteceu aqui foi um fenômeno que nós devemos falar nessa manhã. Um fenômeno que só Deus de fato poderia reproduzir. Só Deus poderia reproduzir esse fenômeno que nós acabamos de ler aqui em Atos 2. Nós estamos num episódio chamado de Pentecostes. E na verdade, Pentecostes é uma festa. E tinha ali judeus nascidos de muitas partes, como nós acabamos de ler no texto. Então nós temos a festa de Pentecostes e nós temos judeus que vieram de vários lugares das nações. Mas Pedro, por que existe judeus de muitas nações, ou como o texto diz, debaixo de todas as nações do céu na época? Isso nós vamos olhar para o passado, e quando nós lemos a história, nós vamos ver que existiram alguns exílios. A nação de Israel, e mesmo, nem vou entrar aqui na separação entre Israel e Benjamim, mas toda a nação de Israel, os judeus, eles passaram por muitos e muitos anos sob a tutela de outras nações. Nós podemos falar sobre o exílio assírico, babilônico, medo-persa, grego, romano. Então, de fato, ao longo da história, a nação de Israel ficou debaixo da tutela por muito tempo de outras nações. E isso fez com que a nação de Israel, com que os judeus se espalhassem pelos 4 cantos dessa terra. Isso fez com que os judeus se espalhassem por várias nações. E a festa de Pentecostes tinha o propósito de reunir todos os judeus, todos os homens piedosos em Jerusalém para que pudesse realizar a festa de Pentecostes. O texto vai dizer que havia judeus, e ele vai falar que eram judeus de todas as nações. E nós temos o episódio da descida do Espírito Santo. Eu vou ler novamente, Atos capítulo 2, versículo 8, e eles estão agora perplexos pelo acontecido, por esse milagre que acabou de acontecer. No versículo 8, Atos capítulo 2, a partir do verso 8 diz: E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos, pois, partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, está falando lá da África. Os romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses, árabes, eles estão dizendo aqui nesse texto: somos judeus que vieram de todas as partes do mundo, e cada um falava a sua língua materna. É como se nós olhássemos os judeus que existem aqui no Brasil. Como nós sabemos, né, a partir de Hitler, de tudo que aconteceu, o Holocausto, né, em Auschwitz, muitos judeus se espalharam, e quando eles foram para outras nações, eles tiveram que fazer a troca de nomes. É por isso que aqui no Brasil muitas pessoas vão na sua árvore genealógica e vão saber se tem alguma descendência judaica. Basicamente, hoje não tanto, mas no começo eram nomes de árvores, de flores também, outros nomes. Mas se você olhar para um judeu hoje que mora no Brasil, ele é judeu, mas ele fala português. É a mesma coisa nesse evento. Eles eram judeus porque foram dispersos por vários exílios no passado, como eu citei, porém eles falavam a língua dos lugares onde eles estavam, assim como se eles fossem do Brasil, eles falariam português mesmo sendo judeus. Nesse acontecimento aqui, nós temos uma reunião de 120 pessoas reunidas num cenáculo. O que é um cenáculo? Cenáculo, historicamente, é uma sala grande que ficava no segundo andar das casas.
Então, basicamente, é uma grande sala que fica no segundo andar das casas daquela época. Se você tiver curiosidade, você pode olhar na internet que facilmente você vai achar uma explicação sobre os cenáculos. Agora, se você é um pouco mais focado como eu, tem uma série maravilhosa no YouTube que fala só sobre o livro de Atos, do Luiz Saião e do Russell Shedd, enquanto ele ainda estava vivo. Tem vários vídeos ali, se eu não me engano, tem aproximadamente 20 ou quase 30 vídeos falando do livro de Atos, e eles estão lá em Jerusalém, eles dão contextos históricos, e isso nos ajuda muito, isso nos enriquece muito. E Luiz Saião e Russell Shedd, ele vai falar sobre esse cenáculo, que basicamente é uma sala grande que fica no segundo andar das casas, e nós temos uma reunião de 120 pessoas aguardando o cumprimento da profecia que foi predita pelos profetas do Antigo Testamento, mas que foi confirmada pelo próprio Jesus. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49, é Jesus confirmando tudo aquilo que os profetas tinham dito no Antigo Testamento. Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então são 120 pessoas reunidas nessa sala, provavelmente esse lugar alto, e o texto vai dizer que o Espírito Santo, então, ele enche aquele lugar, e o milagre, ele acontece por intermédio de um som. O texto vai dizer que ouviram um som, o milagre, ele começa nos ouvidos, e o Espírito Santo enche aquele lugar, e as pessoas começaram a falar em outras línguas. Mas as pessoas que estavam lá fora ouviram o que estava acontecendo lá dentro. É isso que foi relatado aqui em Atos capítulo 2. Vamos ler novamente os versículos 4 aos versículos 6. Atos capítulo 2, 4 ao 6. Diz assim: todos dentro do cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, não são aquelas vozes. O que foi ouvido foi uma voz, aquela voz que afluiu a multidão, que possuiu-se de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, irmãos, quando nós lemos no texto, o texto não é claro, a gente não sabe ao certo quais as palavras que estavam sendo proferidas naquele lugar, mas nós sabemos qual é a língua e qual é o conteúdo. A gente não sabe de fato quais são as palavras, porque na verdade o texto vai falar, Pedro na sua pregação, ele vai falar sobre as boas novas, ele vai citar os profetas, mas nós não sabemos quais são as palavras, mas nós sabemos qual é a língua e qual é o conteúdo, porque não foram ouvidas várias vozes, o texto vai dizer que foi ouvida uma voz. E cada judeu que estava ouvindo em sua língua materna, já que os judeus estavam espalhados devido aos exílios. Então, só da Páscoa até Pentecostes, nós temos 50 dias. Acaba a Páscoa até a festa de Pentecostes, são 50 dias, irmãos. Era comum, já que eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, que nós lemos em Lucas, dizendo: vocês precisam ficar na cidade, e vocês precisam ficar reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Mas Jesus, ele não deu uma data, Jesus, ele não deu uma hora. Vai ser sexta-feira 13, 15h30, à tarde da bênção. Jesus não fez isso. Jesus, ele disse: olha, obedeçam, o tempo e a hora não é da conta de vocês, mas vocês vão ficar reunidos. E era comum eles se reunirem diariamente. Quem sabe para cantar, quem sabe para pregar,
Mas irmãos, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, e os estudiosos acreditam que a língua que os discípulos falavam com Jesus era o aramaico, mas que a língua que eles falavam com os demais era o hebraico. Obviamente, judeus, hebreus, eles falavam o hebraico. Então eles se reúnem para cantar, para pregar em hebraico. Mas naquele dia, irmãos, especificamente, o pessoal passou lá fora e disse: espera aí, esse povo está cantando em árabe? Esse povo está cantando em latim? Não, espera aí, esse povo está cantando em grego, porque nós somos povos espalhados de todas as nações, e nós estamos escutando esses galileus, gente simples, sem estudo, falando na nossa própria língua. O que está acontecendo neste lugar? Aí nós temos na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia física, ou talvez um aplicativo, mas se você não tiver, quando você se converter, você compra uma, e quando você se converter e comprar uma, você olha entre os capítulos, entre os versículos 4 e 5, que o tradutor, ele vai colocar uma coisa lá que atrapalhou bastante a gente. Entre os versículos 4 e os versículos 5 do capítulo 2 de Atos, tem um texto que o tradutor adicionou escrito: o dom de línguas. E a partir disso, a gente começou a focar naquilo que estava sendo falado e não naquilo que está sendo ouvido. A gente começou a dar muito foco sobre a língua, sobre o dom de línguas. O que é o dom de línguas? Dom de línguas, e a gente perdeu a noção da ênfase que o texto está dizendo. O dom de línguas não é a prioridade desse texto. Ah, Pedro, quer dizer que você vai falar então sobre o dom de línguas nessa manhã? Não, irmãos, eu vou falar só sobre o que está escrito. Eu vou falar sobre o que está escrito. Esse texto não dá ênfase sobre o dom de línguas. Esse texto fala sobre o dom de ouvir. É por isso que quando o Espírito Santo desce, a primeira coisa que se ouve é um som. O milagre, ele começa nos nossos ouvidos. E cada nação que estava sendo representada por judeus, eles começaram a ser atraídos, e uma multidão começou a ser atraída, e Deus, ele começa a traduzir, irmãos, na língua de cada nação que estava presente ali, na língua de cada judeu, a sua boa notícia. Ou seja, Deus está traduzindo o evangelho. O fenômeno aqui não é o que está sendo falado, irmãos. O fenômeno aqui é o que está sendo entendido. O foco do texto não é sobre o que está sendo falado. O foco do texto é o milagre de todos estão entendendo na sua língua natal, na sua língua materna. E você pode até dizer: não, mas eu não concordo com isso, mas é o que está escrito no texto. Isso é mais do que falar uma coisa que ninguém entende, irmãos. Isso é muito mais profundo do que falar uma coisa que ninguém entende. Porque na minha perspectiva não existe sentido de ser cheio do Espírito Santo ao ponto de eu não conseguir falar com você e você não me entender. É por isso que Paulo, ele vai dizer lá em Coríntios, ele vai dizer o seguinte: olha, se falar em outras línguas, se não houver interpretação, fique calado. Porque todos os dons que Deus concede nas nossas mãos são dons para a edificação coletiva. O mais poderoso aqui é o Espírito me encher e a gente começar a se entender, irmãos. O mais poderoso aqui é o Espírito Santo nos encher e nós começarmos a falar uma só língua, uma só voz, e nós vamos alcançar todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 8 diz: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, porque nós somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Aí eles vão fazer uma pergunta: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Versículo 12: todos, atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros o que isso quer dizer. O que está acontecendo? O espanto aqui não era a língua que era falada, irmãos. O espanto aqui era que cada um ouvia na sua própria língua, e ao mesmo tempo uma única voz, e cada um ouvia na sua própria língua. O que era ouvido era uma só voz, e cada um ouvia na sua própria língua. É por isso que no verso 13, diz assim, Atos capítulo 2, verso 13: outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. Está todo mundo bêbado, 9 horas da manhã. Já passaram da conta 9 horas da manhã. E a gente vai lendo esse texto, principalmente na nossa Bíblia, que ela é cursiva, né? Ela é toda recorrida. A gente pensa que esse versículo 13 está dizendo o seguinte, que o povo está dizendo que quem está orando está bêbado. E não é isso que o texto está dizendo. Tanto que quando nós olhamos a palavra outro, aqui do versículo 12, a palavra outro do versículo 12 é a palavra grega allos, que significa é um outro, mas do mesmo. Agora, quando nós vamos para o versículo 13, a palavra outro aqui é outro, mas é héteros. A palavra grega héteros, outro, diferente. Então, quando nós olhamos o versículo 12 e o versículo 13, estão falando de grupos de pessoas. Então, são dois grupos diferentes. É um grupo que é do mesmo, é o outro, mas é o mesmo grupo, mas o versículo 13 está dizendo outros, porém zombando. Então existe um grupo que está no cenáculo, 120 pessoas, existe um grupo lá fora que está entendendo sobre as maravilhas de Deus na sua própria língua, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e existe um terceiro grupo, outros que estão zombando, e a gente pensa que eles estão zombando de quem está lá em cima, eles estão zombando de quem está lá embaixo, porque está todo mundo perplexo, dizendo assim, peraí, mas eu estou ouvindo em grego, o outro, não, mas eu estou ouvindo em latim, não, mas eu estou ouvindo em português, não, mas eu estou ouvindo em árabe, não, mas eu estou ouvindo em grego, não, mas eu estou ouvindo em japonês, em tailandês, eu estou ouvindo em coreano, não, aí o terceiro grupo chega assim, vocês estão bêbados. Vocês não entendem, vocês estão bêbados? Porque não tem como isso acontecer. Não tem como todo mundo ouvir uma só voz e cada um ouvir na sua língua materna. Não tem como. Vocês estão embriagados. É por isso que o texto vai falar sobre essas palavras diferentes, héteros e halos. Ou seja, esse outro grupo também estava ali presente. Aí nós temos o segundo grupo dizendo, não, a gente não está bêbado. E isso gerou tanta bagunça naquela época, isso gerou tanta bagunça do lado de fora, ao ponto de Pedro, segundo o texto, sair mais os 11 e ver o que estava acontecendo lá fora. Na nossa época é o culto que atrapalha lá fora, nessa época aqui foi lá fora que atrapalhou o culto. É como se Pedro chegasse na janela do cenáculo e falasse assim, tem como vocês brigarem mais baixo aí, porque vocês estão atrapalhando o culto aqui dentro? O texto vai dizer que é Pedro que vai lá fora para poder perceber o que está acontecendo. E quem sabe ele não diz, vocês estão atrapalhando aqui o culto da gente. Só que o texto vai dizer que quando Pedro ele percebe o que está acontecendo, a partir do versículo 14, Pedro ele vai se levantar com autoridade, Pedro e os 11, e vai erguer a voz dizendo, vai adverti-los dizendo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito sobre toda a carne. Pedro está dizendo, você sabe o cumprimento da promessa, é justamente isso que acabou de acontecer, e esses homens não estão bêbados, na verdade eles estão perplexos, porque eles fazem parte do cumprimento dessa promessa.
Irmãos, a descida do Espírito Santo é um selo de Deus para a igreja. A descida do Espírito Santo é um selo de Deus para a igreja. E agora a igreja tem a palavra. E isso nos faz refletir, irmãos. Isso nos faz refletir em pelo menos 3 coisas que eu quero falar com vocês nessa manhã. Porque se nós recebemos o Espírito Santo como um selo, e se agora nós temos a responsabilidade de proferir uma só voz, para que as multidões sejam alcançadas e vivam em perplexidade com aquilo que Deus está fazendo em nós, e que Ele quer fazer através de nós, em algum ponto nós estamos errando. O primeiro, o texto vai dizer que todos ouviram uma única só voz. Cada um ouviu na sua língua. Cada um entendeu do jeito que precisava entender. Sabe aquele texto que diz que a palavra de Deus ela se renova? Ela se renova a partir do momento que ela cai no seu coração, irmãos. Porque talvez vai chegar um dia que você vai ler Salmos 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas talvez para você o que está faltando hoje não é a mesma coisa que estava faltando o ano passado. E não vai ser a mesma coisa que vai faltar daqui a um ano. Mas a provisão de Deus continua sendo a mesma. Então a palavra vai se renovando nos nossos corações mediante a semente que é geminada no nosso coração. Mas o que o texto vai dizer é que é uma única voz que é falada. Esse grupo de pessoas, eles também são judeus e são das Judeias. O texto vai dizer que existe um grupo ali de judeu e está na Judeia. E todo mundo aqui sabe que judeu da Judeia fala o quê? Hebraico. Então nós temos o grupo dos 120, e eles estavam reunidos há 50 dias após a ascensão de Jesus. Então era algo ordinário, era algo comum, cantavam, falavam em hebraico todos os dias. E para os judeus da Judeia, irmãos, hebraico é comum. Mas isso não quer dizer que o Espírito não estava realizando a obra do Pai. Porque quando os judeus da Judeia ouviram, eles ouviram em hebraico, porque eles eram da Judeia. Só que hebraico para eles era comum. O que veio de outra nação ouvia na sua língua materna, e para ele era sobrenatural. Mas o judeu da Judeia, para ele era algo comum. Todo mundo se reunia, todo mundo cantava em hebraico, todo mundo orava em hebraico, falar em hebraico não era nada demais. E talvez, muitas vezes, nós nos apegamos apenas ao que é sobrenatural, achando que o Espírito de Deus só vai se mover no sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus só está se movendo se eu ver algo sobrenatural. Mas aqui não, aqui nós vamos ver que eles perceberam uma ação do Espírito Santo naquilo que era habitual, naquilo que era ordinário. Mas isso não quer dizer que a obra de Deus não está sendo realizada. Isso não quer dizer que Deus não está se movendo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está se movendo. E talvez hoje nós nos agarramos muito a isso. Tem que ser sobrenatural, tem que ser místico, eu tenho que ter as minhas experiências. Enquanto isso, Deus ele continua se movendo da mesma forma. Se eu não sentir um arrepio naquele culto de manhã, não vai nem ser muito legal, tanto faz a sua experiência. O que importa é que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua sendo o mesmo, não há sombra de variação em Deus. Ele continua agindo em nós e por intermédio de nós. É por isso que nós somos contra esse culto experiência. A gente tem que chegar aqui e proporcionar para vocês um ambiente para você se sentir bem. Não vai rolar, tem 3 shoppings nessa cidade, vai para o shopping, é melhor. Aqui nós exaltamos o nome de Jesus e somos confrontados com o nome de Jesus, porque nós sabemos que Deus ele continua se movendo, Ele continua agindo em nós, mesmo que nós não vemos. Na verdade nós fomos chamados para não ver.
E talvez a gente está querendo viver uma vida querendo ver todas as coisas. E a Bíblia está dizendo, mas é pela fé. Mas eu quero ver, mas é pela fé. Mas eu quero sentir, mas é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, ser espiritual também passa por ver o agir de Deus naquilo que é ordinário para a gente. Porque talvez a gente só quer ser o espiritual a partir do momento que a gente fala alguma coisa que ninguém entende. Enquanto isso, o Espírito continua se movendo e querendo que nós enxerguemos os milagres de Deus no nosso acordar, no nosso levantar, no nosso dia, no dormir, na nossa família, na criação de Deus que reflete a glória de Deus. Então, nada mais espiritual, irmãos, do que ser um humano segundo a perspectiva de Deus. Não segundo a perspectiva desse mundo. Não é viver antropocentricamente. Como nós falamos do de casa em casa. Você foi livre, irmãos. Você é liberto. Liberto de quê? Do pecado e da condenação do pecado. E você é livre para quê? Para servir a Deus e servir ao próximo. Um escravo de orelha furada. Somos livres para sermos servos. E muitas vezes para ser servo a gente vai ter que começar a enxergar o sobrenatural naquilo que é ordinário. O que é espiritual naquilo que está acontecendo. Você nasceu de novo, você tem a responsabilidade de ter discernimento espiritual, irmãos. Eu vejo uns crentes que é muito alienado. Tem discernimento espiritual de nada. Enquanto uns vê diabo em tudo, outros não vê diabo em nada. Mas eu vou ficar com o time dos que vê diabo em tudo, que pelo menos eles estão vendo alguma coisa. Glória a Deus. Segundo, quando nós lemos o texto, não foi várias línguas que atraíram a multidão. O texto nunca disse que foram as línguas que atraíram a multidão. O texto diz, foi uma única voz. E essa voz do Espírito, ela aconteceu por intermédio da igreja. Essa voz, ela aconteceu por intermédio da igreja. Então, só existe uma voz a ser proclamada pela igreja, irmãos. Não existem vozes a ser proclamadas pela igreja. Existe uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus. E o que essa voz anuncia? O Evangelho. A boa notícia. O Evangelho. Cristo e este crucificado. O Evangelho completo, o Evangelho pleno, o Evangelho que restaura as nossas vidas. O dia que vocês chegarem nessa igreja e vocês não forem confrontados por uma palavra, eu vou te falar, procura uma igreja bíblica. Porque não tem como você ser exposto à palavra e não ser confrontado por ela. Não tem como o Evangelho ser exposto e nós não sermos confrontados por ele. Porque a boa notícia começa dizendo, você está morto em seus delitos e pecados, mas graças a Deus por Jesus, que enviou o seu Filho, nascido de mulher, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está aguardando até que Deus coloque todos os seus inimigos como estrado de seus pés, mas em breve nós o veremos com poder e glória sobre as nuvens, reinaremos com Ele, seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Essa é a realidade eterna do Evangelho. Nós não vamos tirar a cruz do Evangelho. Nós vamos comer o cordeiro todo. Só existe uma voz a ser proclamada. A boa notícia, o Evangelho. 2024, o Evangelho. 2025, o Evangelho. 2026, o ano do Evangelho. 2030, Evangelho. Ai, estou cansado. Evangelho. Qual visão que você tem aqui na igreja? O Evangelho. Não, eu estou falando a sua visão. A minha? O Evangelho. É o Evangelho, irmãos. Puro e simples, o Evangelho. Complexo de se aplicar, mas puro e simples de se entender. Dentro do povo, nós vamos ver que vozes gera na verdade a divisão. A saber, nós podemos lembrar do evento de Babel. Vozes dividiram o povo.
A divisão em Babel se deu pelas vozes distintas que foram enviadas pelo próprio Deus. Mas quando nós anunciamos uma única e mesma voz, irmãos, nós vamos sendo construídos e nos tornamos habitação espiritual, até que nos tornemos casa de Deus. Está faltando o evangelho, irmãos. Chegamos num tempo onde a gente está tendo que procurar a igreja bíblica, parece que isso é um pleonasmo. Falta evangelho. Falta evangelho nas nossas relações. Falta evangelho na nossa vida. Falta evangelho na aplicação, na aplicabilidade da influência na sociedade. Qual é a voz que nós anunciamos aqui? O evangelho de Deus. E a partir disso, como está descrito no livro de Atos, Deus, Ele vai acrescentando aqueles que Ele quer acrescentar mediante a pregação do evangelho. Sabe por que nós pregamos o evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem transforma o seu casamento, irmãos, desculpa, não é curso de casais. Isso pode ser uma ferramenta de ajuda. Quem transforma o nosso casamento é o evangelho. Quem transforma a nossa mentalidade, o evangelho. As nossas ações, o evangelho. Quem muda a nossa vida, o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E o que tem nessa vida que o poder de Deus não pode transformar? Nós usamos as nossas ferramentas, irmãos, os nossos cursos, nós usamos. Nós podemos usar, mas nós não podemos terceirizar a responsabilidade de qualquer outra coisa que não for a aplicação do evangelho, anunciar uma única voz, a mesma voz, a voz que ecoa da boca de Deus. O Espírito que foi dado para a igreja como um selo no nosso coração. E nós também podemos ver uma terceira fase, que é a ênfase do texto, que eu não sei se você já prestou de fato atenção nesse texto, mas esse texto, ele não dá ênfase em hora nenhuma numa fala diferenciada. Mas esse texto, ele repete várias vezes o ouvir de forma clara. É sempre uma ênfase, e ouviram, e ouviram, e ouviram. E por vezes nós sempre colocamos a responsabilidade na fala. E talvez é até por isso que nós preferimos falar sobre as línguas do que falar sobre os ouvidos. Porque quando a gente fala sobre a fala, a gente terceiriza a culpa. Mas quando nós entendermos que existe a necessidade do Espírito Santo tocar nos nossos ouvidos, nós vamos assumir as nossas responsabilidades, irmãos. Muitas vezes o milagre não está na fala do irmão, muitas vezes o Espírito Santo está tendo que tocar no seu ouvido, porque o seu ouvido é ruim. Mas a gente sempre fica falando, é a fala, é a fala, é a fala, é a fala, e o Espírito Santo está dizendo, eu comecei com um som, e eu terminei com pessoas ouvindo na sua língua as boas notícias de Deus. A prioridade disso aqui não é da fala, a prioridade é de sermos transformados, é do Espírito Santo tocar nos nossos ouvidos. Porque eu vou deixar de terceirizar a culpa, e eu vou começar a assumir as minhas responsabilidades. E muitas vezes, irmãos, eu tenho percebido isso, a fala, o problema não está na fala do irmão. Muitas vezes o problema está no nosso ouvido. Talvez seja por isso que decidiram interpretar esse texto dando ênfase nas línguas e não no que estava sendo entendido. Porque é mais fácil você falar algo que ninguém entende e dizer que isso é espiritual, do que você ter que ser claro ao ponto de se expor e falar uma única só voz. Irmãos, isso dá trabalho, irmãos. Tanto que o trabalho da igreja é até que todos cheguemos à estatura, até que todos cheguemos à mesma unidade da fé, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo ter o Espírito tocando nos seus ouvidos, para que possa ter graça nos nossos ouvidos. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que entregaram a interpretação desse texto da forma como quiseram, fazendo na verdade o oposto do que o texto está dizendo.
Enquanto o texto está dando ênfase naquilo que nós escutamos, nós por muitos anos demos ênfase naquilo que está sendo falado. A questão aqui é uma única só voz, a voz que é falada pelo Espírito. Então é uma só voz e é um só Espírito. Quando nós como igreja, quando nós começarmos a falar uma só voz e agirmos por um só Espírito, irmãos, não vai ter ninguém que não vai se espantar com o agir de Deus nessa igreja. O problema é que muitas vezes nós nos comportamos como Babel. Cada um quer falar uma língua. Cada um quer a sua construção, tornar célebre o seu próprio nome. É por isso que Paulo chega na igreja de Corinto. E ele tem várias manifestações. Ô, igreja boa. A igreja do culto bom. Igreja de Corinto, irmãos. E o povo está lá, manifestação para cá, manifestação para lá. E Paulo ele vai dar direções específicas de ordem. Obviamente que está falando de ordem do culto, mas ali está falando de ordem da nossa vida. E uma das coisas que Paulo fala é: se você não for edificar ninguém, fique calado. E nós precisamos aprender com isso, irmãos. Se é uma única voz e se é um único Espírito, as boas notícias de Deus vão sair das nossas bocas. Vai sair dos nossos lábios, irmãos. E nós vamos edificar ao próximo. E nós vamos fazer a igreja crescer e ser amadurecida. É por isso que nas nossas mesas tem que haver comunhão. A comunhão, ela não é um ajuntamento de pessoas como foi ensinado ao longo do ano de 2024, mas é quando somos expostos à luz do Evangelho, que ilumina os nossos olhos. E nós podemos viver as verdades de Deus. Porque nós estamos ouvindo uma única voz e agindo por um só Espírito. A Bíblia vai dizer: só existe um Deus, um só Espírito, um só batismo. E Deus é Pai de todos. Então, o que nós precisamos fazer para muitas vezes alcançar as pessoas lá fora? Porque eu sei que existe isso no nosso coração. Pessoas conversam comigo dizendo: nós precisamos alcançar os perdidos. Comece a falar a mesma língua que o Espírito nos concedeu para falar. Qual foi a língua? Fale sobre as boas novas. Fale sobre o Evangelho. E você sabe qual que é o maior milagre, irmãos? O maior milagre é chegar um cara qualquer aqui em cima, pregar a palavra e alcançar todos vocês na medida do Espírito. Porque a igreja é um lugar meio doido. Aqui é um dos únicos lugares que pode sentar um juiz e um ex-condenado do lado assim. Aqui é um lugar onde pode sentar alguém riquíssimo e alguém que é muito pobre. Aqui é o único lugar que pode sentar qualquer pessoa nessa cadeira e nós vamos ajeitar ela e limpar ela da mesma forma para todos. Mas quando existe uma única voz sendo transmitida, que é a voz do Espírito, todos entendem na sua própria língua, porque isso é o poder do Espírito Santo que age por intermédio de nós. E talvez, muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: nossa, mas como é que você sabe a minha vida? Irmão, eu não sei a sua vida, é porque quando a palavra é exposta, o nosso coração é revelado. E quando o nosso coração é revelado, a palavra vai curando o nosso coração, vai expondo as nossas mazelas, e existe uma única só voz, um só Espírito fazendo com que nós cresçamos. O livro de Atos vai dizer que a igreja, ela crescia, não por metodologia humana. A igreja, ela crescia de dentro para fora. E consequentemente ela crescia de fora para dentro. Porque o Evangelho é pregado e Deus vai acrescentando aqueles que Ele quer acrescentar.
Então não é metodologia humana, não são princípios, não são passos. Nós não nos reunimos ao longo da semana para atrair pessoas. Nós nos reunimos ao longo da semana para poder ter comunhão por intermédio da luz, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Nada mais espiritual do que ser um ser humano à perspectiva de Deus. Então, eu gerei um pouco essa palavra no meu coração, como eu disse. Porque isso aqui não é sobre perspectiva teológica. Claro que só vai sair dessa plataforma aquilo que nós ensinamos. Porque não tem como eu ficar ensinando o que você acredita aqui. Mas não agarre a isso, não. Agarre aos princípios fundamentais. Comece a falar aquilo que as pessoas precisam entender. E você comece a purificar os seus ouvidos, porque os seus ouvidos precisam ser purificados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que está sendo falado, irmãos, é uma só voz e um só Espírito, as boas novas, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Que nesse ano de 2025 nós possamos crescer nisso. Como eu disse, se nós batemos no peito e dizemos que somos uma igreja saudável e uma igreja madura, a gente precisa também crescer em graça e revelação. E dar ênfase no que o texto está dando uma ênfase. Espiritualizar aquilo que o texto espiritualiza. Porque senão a gente vai virar uma igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito boa, mas estava perdida porque não entendeu qual que era o centro da palavra de Deus. Dons para tudo quanto é lado. Vem Paulo e fala assim: sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês são carnais. A igreja era muito boa, irmãos. Pensa não vou nem falar essas palavras que eu ia falar aqui agora, porque é de outra coisa, mas pensa numa coisa boa, irmãos. E vem Paulo, todo mundo achando que ele ia elogiar. Vocês são carnais. Porque para ser espiritual não basta estar num ambiente bom. Para ser espiritual nós precisamos ser praticantes daquilo que nós ouvimos. Mas muitas vezes, para ser praticante, a gente precisa que o Espírito Santo toque nos nossos ouvidos, para que nós possamos escutar o que ele está dizendo. E muitas vezes são as nossas vozes interiores que calam o Espírito Santo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Talvez adversidades, problemas, essa geração que nós vivemos hoje, dos hiperestímulos, onde uma pregação de 50 minutos já é desconfortável, mas se você passar 3, 4 horas no seu celular, está maravilhoso, está tudo bem. Um dos princípios que nós vemos aqui nesse texto é que eles obedeceram ao comando de Jesus, permanecendo reunidos no lugar que ele tinha mandado, até que acontecesse o cumprimento da promessa. E eu quero encerrar essa pregação com isso, porque talvez muitos já saíram do lugar que foram ordenados, não é pedido, porque nós estamos num reino, o reino Deus manda, o resto obedece. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, Senhor e Salvador. E talvez alguns de nós já saímos do lugar do cumprimento, da ordenança de Jesus, porque nós não temos paciência de esperar o tempo do cumprimento. E eu sei que esse assunto está saturado, promessa, blá, 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 eu sei que está saturado. Mas Deus, Ele não quebra princípios que Ele estabeleceu por ninguém. Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda, não há variação, não há sombra de variação em Deus. O que nós podemos perceber nesse texto é que em meio à expectativa do cumprimento de algo, eles perseveraram na unidade. E tem gente aqui que não consegue perseverar na unidade porque não está vendo aquilo que está na expectativa.
Perseverar na unidade não é uma opção para quem nasceu de novo, irmãos, é uma ordem. Hebreus, não deixem de congregar, como é do costume de alguns. Que nesse ano de 2025 nós possamos ser mais unidos em Cristo Jesus. Que nós possamos viver em mais comunhão. Eu sei que nós somos uma igreja em plantação, existe muita coisa para poder alinhar ainda. E eu tenho paciência para isso, irmãos, fica tranquilo. Mas nós não podemos parar. Parar em Deus já é retrocesso. Nós precisamos avançar e prosseguir em conhecer a Deus, para que Ele possa, de fato, terminar o trabalho que Ele começou em nós. Amém? É uma só voz, é um só Espírito, mas o maior milagre, todos entenderem as boas novas de Deus. Amém? Vocês podem ficar de pé nessa manhã. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós somos tão gratos, como Joabe orou aqui alguns instantes atrás. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Mesmo quando nós não somos bons, o Senhor permanece bom. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando nós não queremos ir, o Senhor nos espera calmamente apressado para que possamos estar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Pai, nesse fim de ano, nosso coração ele se alegra porque nós olhamos para trás e nós temos a certeza de que se nós tivéssemos pautados nas nossas condições, nós não teríamos chegado aqui onde nós chegamos. Mas nós sabemos que o Senhor tem sido o nosso amparo, o Senhor tem sido a nossa rocha, o Senhor tem sido o nosso sustento, porque o Senhor é a fonte da nossa vida. Espírito Santo, toque nos nossos ouvidos, para que nós possamos entender as boas novas do Evangelho, para que dos nossos lábios possam sair aquilo que está enchendo o nosso coração. Nós não queremos ser mais do mesmo, nós não queremos ser apenas uma multidão perplexa diante daquilo que o Senhor está fazendo, mas nós queremos ser coparticipantes daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, na nossa nação. Nós queremos ser coparticipantes da Tua obra, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo em nós, estamos sendo acrescentados, transformados, mas nós sabemos que o fim disso tudo é a glória de Deus. Nós sabemos que o fim disso tudo é o Teu nome ser glorificado por intermédio da igreja. Nós sabemos que nós recebemos o Teu Espírito, e o Teu Espírito fala aquilo que o Pai fala aquilo que o Filho fala, e nós queremos falar aquilo que o Pai fala, nós queremos falar aquilo que o Filho fala, nós queremos falar aquilo que o Espírito fala. Então dê-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Toque nos nossos ouvidos, para que a nossa boca venha ser uma fonte que transborde aquilo que tem enchido o nosso coração, aquilo que o Teu Espírito tem depositado em nosso coração. Pai, nós oramos pelos nossos lares, que os nossos cenáculos sejam os nossos lares, que o cenáculo seja as nossas mesas, que o nosso culto seja um cenáculo, porque nós sabemos que o Teu Espírito que está em nós, Ele quer continuar agindo, Ele quer continuar efetuando a vontade do Pai,
porque nós sabemos que o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito, e nós como igreja, nós recebemos a Tua palavra e nós queremos comunicar uma só voz, porque nós estamos em um só Espírito, a saber, o Espírito de Deus. Obrigado, Pai.